Você já teve alguma decepção ou experiência ruim na medicina? Nossa, várias. A maioria das pessoas, quando estão prestando medicina e estão há muito tempo tentando, como eu, que passei, 10 anos tentando, contando meus 4 primeiros anos de cursinho, depois 5 anos de psicologia, depois mais um ano de cursinho, eu idealizava muito. Quando eu consegui passar e eu realmente tive contato com a faculdade, com os professores, rola um pouco de decepção, sim, porque você vê que é um ambiente muito competitivo, você vê que tem muito professor que é muito conservador, bate de frente com alguns valores meus, mas a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso também, e buscando sempre o nosso melhor e sendo a melhor pessoa que a gente pode ser ali dentro, sem se desfazer dos nossos valores, sem se desfazer do nosso lado humano. Minha decepção que eu senti assim na medicina é quando eu percebi que tem muita coisa que é hierárquica demais. Então tem coisas que, por exemplo, você vai passar visita, aí você passa o caso, aí vem um assistente super antigo e te fala que você tem que fazer tal coisa porque sim, sabe? Isso me decepcionou um pouco. Lógico que isso não é todas as áreas, não é sempre assim. Perceber que existem coisas que acontecem assim, sabe? Tipo, mas professor, por que a gente tem que fazer isso? Não, porque eu quero que seja assim e pronto. Acho que isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco. Novamente, isso é uma exceção, não são todos os professores, não são todos os assistentes. Tive assistentes excelentes e que ensinavam e justificavam e estavam sempre se atualizando, mas tem uns outros que são assim, sim. Eu tive, sim. Algumas pessoas como eu talvez cheguem na faculdade com uma ideia muito bonita da medicina, muito linda, médico por amor, daquela coisa que eu acho legal. Acho importante que existam pessoas que façam um curso, façam uma coisa porque elas gostam daquilo, porque elas querem se dedicar àquilo. Mas, ao longo, dos anos, você começa a perceber que nem tudo é aquele romance, é aquilo que você espera, muita coisa influencia a relação médico-paciente, coisas que não deveriam. Por exemplo, a precariedade do sistema, com precariedade de tudo, da vida, aí você chega lá, o médico no pronto-socorro, aquele caos, o paciente chega muito nesse estado, então tudo isso influencia demais na relação médico-paciente e às vezes acontecem coisas que deixam a gente triste. Então eu tenho muita decepção com essa coisa do sistema e as coisas não funcionarem direito e muita gente sofrer por causa disso, então tanto o profissional quanto o paciente sofrem demais porque a gente não acha certo que a pessoa fique na fila esperando horas e o paciente não acha certo, enfim, isso é uma coisa que me incomoda bastante quando eu tô atendendo, eu fico sempre desgastada com isso. E também, como eu tava falando outra coisa, são a quantidade de médicos ruins que a gente tem nesse mundo. E a gente não precisa ir muito longe pra ver, é só você perguntar pra um parente, foi no pronto-socorro, e ele vai falar um monte, porque ele foi mal atendido, porque o médico não olhou pra ele, porque isso e aquilo. E existem esses médicos, eu fico muito chateada, eu fico sempre, assim, tentando fazer o meu máximo pra não ser esse tipo de médico e pra fazer a diferença e conversando com os colegas, falando, gente, vamos se preocupar com isso, porque eu acho que é fundamental da nossa prática médica melhorar essa cultura que acho que ainda existe muita gente no mundo que é assim. Eu quero participar de uma nova geração de médicos que seja melhor, que atenda melhor seus pacientes. Então, são algumas coisas que me deixam um pouco chateada com a medicina. Eu concordo muito com a Bianca, a gente pensa muito igual em muitas coisas. Uma das coisas que mais decepciona é ver a ineficácia do sistema de saúde. Às vezes a gente quer ajudar, a gente sabe o diagnóstico do paciente, a gente sabe qual seria o melhor tratamento para ele, está de acordo com a conduta, só que às vezes a gente não consegue, porque tem limitação de leito no hospital, tem limitação de remédio, a gente não consegue adiantar a cirurgia dele, a gente vê que ele está sofrendo, então é uma das coisas mais difíceis de lidar, assim, de ver que o paciente não está melhorando porque ele está na fila de alguma coisa, sabe? Na fila para ser operado, na fila para se internar. Isso é muito, muito decepcionante na medicina, do jeito que nosso sistema de saúde é organizado, do jeito que os hospitais hoje em dia estão. E realmente isso que a Bianca falou também de existirem profissionais ruins, infelizmente existe, não é só na medicina, em qualquer profissão. Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar isso como lição às vezes, pra gente não reproduzir, né? Então, tem uma pessoa que foi grossa, eu vou fazer de tudo pra não ser essa pessoa, esse médico grosso, eu vou tratar os meus pacientes com respeito. Teve um médico que foi antiético, você vê que ele teve uma conduta antiética, você não vai reproduzir aquilo. Então, sempre que você presenciar alguma coisa assim, eu acho que uma coisa legal é você converter isso em algum benefício. Então, algum benefício pra sua conduta, pro seu jeito de ser, principalmente. Claro, todo mundo tem, né? Acontece no dia a dia, assim, tanto decepção com outros médicos, quando a gente começa a trabalhar fora e vê outros médicos, muitas vezes mais velhos, que já estão cansados, que não tratam a paciente
do jeito que ela merecia, deveria ser tratada, sabe? Tanto de paciente que às vezes já recebeu tanto esse tratamento por outros médicos que já chega na consulta com a gente com 2 pés no nosso peito, assim, sabe? Que nem dá abertura pra gente conseguir fazer uma consulta adequada. Comigo mesmo, às vezes, quando eu tô no fim de um plantão 24 horas, cansada pra caramba, às vezes eu acho que eu não dou a atenção que eu devia ter dado, eu nunca sou grosseira, eu nunca faço nada errado, mas às vezes falta aquele sorrisinho, sabe? Já aconteceu, eu me vigio muito pra não fazer isso, mas eu não vou mentir, acontece, às vezes a gente tá muito cansado e acontece. Eu tenho um vídeo no meu canal que é um dos vídeos mais polêmicos, que se chama 10 motivos pra não fazer medicina. Eu acho que lá tá bem explicado, assim, coisas que decepcionam a gente, às vezes, no dia a dia também. Claro que sim, né, gente? Já tive, sim, decepções, momentos difíceis, momentos que eu não queria ir pra faculdade, que eu só queria chorar, decepções com alguns professores. Tem professores que realmente te ensinam como você não deve ser. Então, acontece sim, né? Não é porque é uma profissão que lida com o ser humano, que é uma profissão eminentemente humanitária, que todas as pessoas que fazem medicina são pessoas boas. Não existe isso. Toda profissão tem gente ruim, tem gente boa. Toda faculdade tem professor ruim, professor bom. Então, eu já tive sim experiências difíceis, decepções com o sistema de saúde, apesar de eu ser uma defensora fiel do SUS. Tem sim suas deficiências. Uma das decepções atuais que eu tô tendo agora, aqui em Alagoas, os estudantes das faculdades públicas estão perdendo as vagas que eram deles nos hospitais públicos do SUS. Então, os hospitais estão vendendo as vagas para as faculdades particulares e os estudantes da federal e da estadual estão ficando sem vagas. Estão pegando os piores horários ou perdendo os hospitais que historicamente, tradicionalmente, eram fonte de estudo e ambiente dos estágios. Isso é muito triste, você vê como o país não está valorizando a educação, ao invés de incentivar e colocar as faculdades particulares, né, para construírem mais hospitais que vão servir para a população, igual a maioria das faculdades sérias fazem. Então tem várias, sim, decepções, nem tudo são flores, nenhuma faculdade só são flores. O curso de medicina tem uma carga horária muito extensiva, muitas vezes a gente fica realmente muito esgotado e querendo, assim, parar tudo. Acontece, mas a gente sobrevive e eu continuo amando muito a medicina, apesar dos seus problemas. Cara, já tive sim, e espero não ter mais isso. A experiência ruim que eu tive foi ter que dar uma notícia, né, de falecimento. Claro que isso vai ser frequente na vida de praticamente todos os médicos, né? Mas no meu caso foi um paciente neonatal, né? Foi uma complicação, o paciente nasceu tendo que ter reanimação, ventilação, processo de massagem cardíaca no bebezinho recém-nascido. Depois o paciente ele acabou reanimando, sim, foi para UTI neonatal, mas não resistiu nem um dia, ele nasceu prematuro. Depois, claro, não foi eu que dei notícia sozinho para a mãe. Quem foi dar notícia foi o obstetra. E a pediatra, mas eu quis ir junto para já me acostumar com a situação, e realmente foi uma situação horrível, muito ruim. Inclusive, isso é uma coisa que até me deixa meio bloqueado com a pediatria, porque pacientes pediátricos me sensibilizam muito mais. Não sou a pessoa mais adequada para lidar com criança, não é porque eu não gosto de criança, eu adoro criança, adoro neném, mas em situações como essa, eu não seria a pessoa mais adequada por me sensibilizar absurdamente. Então foi uma sensação muito ruim, que eu espero não ter que passar nunca mais, dar uma notícia de um falecimento de um bebê que acabou de nascer aí pra uma mãe, né? Já tive, quando a gente tava passando em GO, né, ginecologia e obstetrícia, uma cena, uma coisa que me fez me sentir muito mal, que era uma paciente que ela não falava a nossa língua, então assim, ela não tava conseguindo entender muito bem o que tava acontecendo. Era um parto muito difícil, não tava evoluindo bem, não ia dar pra fazer parto normal. E assim, o desespero de alguns médicos em cima dela e tentando ajudar, e eu não sei se aquilo tava realmente ajudando, e ela não conseguia entender o que tava acontecendo, e às vezes os médicos conversando entre eles, vai ter que ser mesa, vai ter, querendo dizer que ia ter que fazer cesárea, e a minha moça totalmente perdida, sem entender, quis chorar. Eu chorei, na verdade, aquilo fiquei assim, meio passada. Sim, muitas águas já rolaram, principalmente aqui no meu rostinho. Brincadeira, não. É mais uma frustração que acontece, porque você quer estudar, você se vê assim, interessado, você quer aprender, mas a própria universidade te sabota, porque tem muito trabalho, porque tem muita hora de aula, e aí não sobra tempo pra você pegar o livro e estudar, e você fica assim, cara, eu sou um bom estudante, mas não me deixa exercer minha função, né? Então, tamo aí aprendendo a lidar com isso, né? Dia após dia. Então, mas eu não considero que seja bem na medicina, na faculdade
de medicina. É mais em relação ao sistema do SUS. Quando você entra na faculdade, pelo menos na minha, no primeiro semestre a gente tem uma matéria que é basicamente sobre os princípios e diretrizes do SUS. Então você aprende basicamente toda a teoria do SUS. E de verdade, é uma teoria muito linda. Pena que não funciona na realidade. Então a experiência que às vezes eu encontro é aquela coisa de ver um paciente que tá precisando fazer um exame e ele tem que esperar, tipo assim, meses pra conseguir fazer. Então isso às vezes me deixa um pouco triste em ver essa realidade de ver um paciente que tá precisando e que você quer ajudar, mas você não pode, às vezes. Sim, eu já tive, não diria decepção, mas experiência ruim, sim, a gente sempre tem, né? A partir do momento que você lida com a vida, você também vai lidar com a morte. Acho que a pior experiência que eu tive foi quando eu tava fazendo um estágio na maternidade, nasceu um prematuro e eu vi esse prematuro não sobreviver. Eu vi fazerem reanimação, vi colocarem intubação orotraqueal, ventilação mecânica, tudo. E o paciente não sobreviveu, por imaturidade mesmo, ele era muito pequenininho. Eu lembro assim, nossa, nitidamente nos meus olhos. Eu tava tipo com um olho desse tamanho, vocês imaginam que eu tava terminando o primeiro ano da faculdade e tive essa experiência, assim. Eu lembro que no dia eu fiquei bem, tipo, chocada e tal, mas depois eu percebi que todo mundo que tava ali fez tudo que podia ter feito. Era uma coisa inviável, sabe? Isso, acho que essa foi a pior experiência que eu vivi. Não foi algo que aconteceu comigo, mas nas aulas de anatomia eu já vi alunos sendo completamente desrespeitosos com os cadáveres, com os corpos que estavam nos anatômicos. E assim, é uma situação super chata, né? Porque aquela pessoa também teve uma história, também teve uma família e tá ali como uma forma de ajudar o aprendizado da gente, né? Então não foi diretamente comigo, mas foi algo que eu observei e eu achei bastante chato, né? Uma situação bem desconfortável para quem tá perto. É complicado, né? A gente encontra essas pessoas por aí no mundo. Essa dúvida, essa pergunta é a Terceira Guerra Mundial. Essa foi sempre uma pergunta muito difícil para mim. Caramba, e agora?